Muito bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Primeiros segundinhos, já sabe o que fazer. Deixar o seu like, naquela confiança, ativar o sininho, mandar esse vídeo a outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscrever para que você não perca nada. Pessoal, eu estou gravando alguns vídeos menores com assuntos, assim, eu diria mais palatáveis, ou pelo menos assuntos que poderiam gerar maior curiosidade nas pessoas. Envie esse vídeo a outras pessoas, porque é uma das maneiras das pessoas se aproximarem de nós, se aproximarem de um tipo de conhecimento mais elevado, vamos colocar assim, entenderem um pouco mais sobre o que se passa com eles, entender um pouco mais sobre guerra espiritual no âmbito um pouco mais amplo, não meramente a nossa luta contra o inimigo, né? Mas as maneiras que o inimigo trata e que nós podemos perceber nas instituições, nas nossas ações, na TV, nesses lugares. Então, nós temos dois videozinhos aí, envia a outras pessoas. O primeiro é sobre amor, se a pessoa sabe o que é amar de verdade, né? E o segundo é sobre doutrinação na escola. Existe isso na escola? Não. Então envia outras pessoas, porque assim ela vai ver ali se desculpem. Se ela percebe isso ou não na escola. A gente vai fazer vários outros, em vários outros sentidos, em vários outros âmbitos da vida. Então comece a enviar esse vídeo a outras pessoas, porque é uma das maneiras de nós evangelizarmos, levarmos a palavra de Deus a quem precisa, né? Todos nós precisamos, não tem jeito, de maneira mais fácil e rápida. São vídeos curtos, assim, 5 minutos, 3 minutos. Trabalhemos em nome de Jesus. Obedeçamos a ordem que o Senhor nos deu de irmos por todo o mundo, pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos de Cristo. Tá bom? Oremos. Pai Santo, de infinita graça, em nome de Jesus estamos diante do Senhor para agradecermos, Pai, pela Tua maravilhosa palavra, para agradecermos porque o Senhor tem sido tão generoso conosco, nos dando, Pai, a Tua palavra aqui completinha, bonitinha, para que possamos estar estudando, estarmos aprendendo, estarmos entendendo os caminhos do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos, Pai. Grava nos nossos corações, Pai, desvenda a Tua palavra. Pai, trabalha um desfecho, Pai, da Tua palavra nas nossas mentes para que possa verdadeiramente somar em nós, no nosso intelecto, no nosso espírito, e que possa ser manifesto, Pai, nas nossas ações verdadeiramente como filhos Teus. Eu te peço em nome de Jesus. Toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que seja eliminado do nosso meio e que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos, nós estávamos ali no finalzinho, onde Gideão, ele vence os midianitas, vai atrás dos reis Zeba e Zalmuna, encontra os reis Zeba e Zalmuna, já com um exército, novamente, de uns 15 mil soldados. Nós vimos o desfecho disso, como foi que Gideão eliminou, não é? Zeba e Zalmuna. E, se você não viu, por favorzinho, veja o vídeo anterior para que você tenha para que você fique com tudo organizadinho, bonitinho, entendendo a história, conseguindo absorver de maneira bem boa, absorver o conteúdo, absorver a história e absorver as regras, a moral da história, vamos colocar assim, tá bom? Beleza. Chegamos então no capítulo 8 de Gideão.
Desculpa, de Juízes. É a história de Gideão e é o capítulo 8 de Juízes. Eu gostaria de ler um pouquinho mais aqui, porque aqui nós temos uma lição muito preciosa para as nossas vidas. Vamos lá. Juízes, capítulo 8, a partir do verso 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Irmãos, o povo de Israel sempre pede um rei, e Deus fala que não é para vocês terem rei. É para que eu seja, o próprio Deus, seja o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Então aqui Gideão está absolutamente alinhado com o que Deus ordenou, com o que Deus comandou. Continuando, verso 24. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinha argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Os ismaelitas tinham argolas de ouro e o povo de Israel venceu os ismaelitas. Então eles ficaram com esses despojos. Verso 25. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.600 ciclos de ouro. Afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura, deixa eu chegar para cá, que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, uma roupa, e pôs na sua cidade, em Ofrá. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço à casa de Gideão. Irmãos, então nós vimos desde o início, Gideão ali falando com Deus: Senhor, eu devo ir fazendo alguns testes com Deus, lembra da lã? Nós vimos Gideão ser trabalhado pelo Senhor, ser ensinado pelo Senhor como lidar com os soldados. Quais são os soldados? São muitos, não. Reduziu-se tudo e chegou a 300 soldados. Esses 300 dominaram tudo, livrou o povo de Israel do adoecimento. Nós vimos ali, acabamos de ver, o povo diz: Gideão, reina sobre nós. E Gideão diz: não, eu não reinarei sobre vocês. Deus reine sobre vocês. Então, Gideão pega e diz o seguinte: me dê as argolas de ouro para que eu faça um negócio. E esse negócio, irmão, serviria para a memória de Gideão. Nesse momento, Gideão, eu acredito que ele tenha se enchido de si mesmo e decidiu fazer uma coisa ali. Uma coisa para que fique em memória dele. E ele faz ele pega todo esse ouro, essas capas sacerdotais e faz ali. Desse peso, Gideão fez uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofrá. E todo o Israel se prostituiu após ela. Começou-se a endeusar, começou-se a fazer o que era errado diante de Deus, diante
desse ídolo que era essa capa. E essa estola veio a ser um laço a Gideão e toda a sua casa. Tem um canto que a gente canta que é assim: Senhor, eu quero levar tua palavra e que ela brilhe em todo lugar, mas me ajude a vivê-la. E quando eu estiver bem, não me permita buscar coroas. Percebe o que aconteceu aqui? Gideão, ele fez essa capa, chegou ao final e serviu para o malefício do povo inteiro e também da sua casa. Nós vamos ver o reflexo disso agora, porque aqui praticamente termina a história de Gideão. Gideão vai ter 70 filhos, tem muitas mulheres, 70 filhos, e ele vai ter um filho com uma concubina que se chama Abimeleque. Uma concubina, uma serva dele. Então ele tinha filho com suas mulheres e também filhos com as suas servas. Percebe que como que nós conhecemos Gideão? Nós conhecemos Gideão no lagar, malhando o trigo. Nós já falamos que o lagar não é lugar de malhar trigo. Mas, agora, qual é o Gideão que nós conhecemos? Um Gideão com 70 filhos, com muitas mulheres e tendo filhos tanto com as suas esposas quanto com as suas servas. Isso aconteceu com Gideão. Gideão falece e o povo volta a fazer o que é mal diante do Senhor. Esse filho Abimeleque convence o povo de Siquém que ele deveria ser o rei. Ele diz o seguinte: gente, o que vocês preferem? 70 pessoas dominando sobre vocês, que são os filhos de Gideão, ou apenas um, que é filho de Gideão, tá certo que é filho fora do casamento ideal, né? Mas que é aqui da cidade de Siquém, que é irmão de vocês. Então o pessoal, ele consegue persuadir as pessoas a aceitarem ele como rei, Abimeleque. Com esse argumento. Vamos ler o capítulo 9. Aqui, irmãos, é só para os irmãos entenderem, porque aqui é um restante da obra de Gideão. O que virou esse poder, essa força, essa grandeza? O que virou? Virou uma capa sacerdotal, 70 filhos, muitas mulheres e um filho chamado Abimeleque, filho de uma serva. Por isso eu estou falando aqui, que ele não é juiz, não é nada disso. Mas é um resquício da vida de Gideão. Então, Gideão, o povo faz mal aos olhos de Deus. Gideão, irmãos, não se esqueçam, também é chamado, né, de Jerubaal, porque ele derrubou o deus Baal lá no início da nossa história. Licença. Capítulo 9, versos 13 e 4. Então, os irmãos da sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque. Porque disseram: é nosso irmão. Ou seja, é ali de Siquém, tá pertinho da gente. Verso 4. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite. Então pegaram a casa do Deus, a prata do Deus estranho e levou para ele, para que ele fizesse algumas coisas, com as quais alugou Abimeleque alguns homens vagabundos e atrevidos que o seguiram. Olha que situação, como diz, né? Ele convence esse povo e o povo dá um dinheiro para ele e ele começa a pagar
pessoas vagabundas e atrevidas para que o sigam. Com isso, ele vai para um determinado lugar e convida os seus irmãos a estarem ali, os 70 irmãos. Ele pega os 70 irmãos e elimina todos eles. Todos os 70 irmãos. Apenas o mais novo, chamado Jotão, foge. E aí, Jotão faz um apólogo muito interessante. E eu gostaria de ler por completo também, para que, em nome de Jesus, os irmãos possam extrair daí conhecimento. Extrair daí o rema. A gente só vai ler a história. Mas observe. A partir do verso 7, nós vamos ler do verso 7 ao 15. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outro. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens a mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Isso é muito bom. Para que possamos entender um pouco disso aqui, o resultado, a moral da história é o seguinte: as pessoas que têm boa produção, as pessoas que de fato servem a Deus, não estão atrás de poder para reinar sobre as pessoas. Os irmãos se lembram como foi que Davi foi ungido? Davi estava em busca de ser rei? Não, Davi estava cuidando das ovelhas dele. Esse é um exemplo. Então nós vamos ver sempre essa ação. Estou saindo um pouquinho da história só para dar esse pequeno detalhe aí. Então olha só. Que sai até que enfim as árvores se voltam para o espinheiro e fala: Espinheiro, reina sobre nós. Ele fala: tudo bem, mas é o seguinte: se vocês concordam comigo, se abriguem na minha sombra. Se não, que saia fogo do espinheiro e consuma até os cedros do Líbano. Cedros do Líbano são árvores, irmãos, gigantes, velhas, duras, que esse fogo consuma tudo. E aí Jotão vai dizer, vai questionar sobre Jerubaal, sobre a casa de Gideão, né? Jerubaal e Gideão é a mesma pessoa, e ele vai dizer: olha, povo de Siquém, se vocês estão agindo de maneira correta com a casa do meu pai, que salvou vocês dos midianitas, se vocês estão agindo de maneira correta, a memória dele, que Siquém e
Siquém, a cidade, né, o povo de Siquém, e Abimeleque, que vocês tenham um bom convívio, que vocês se alegrem. Mas se vocês não estão agindo de maneira a honrar a Deus e a honrar a meu pai Gideão, Jerubaal, que saia fogo de Abimeleque e consuma vocês. E que saia fogo de vocês e consuma Abimeleque. E depois disso ele, foge. Ele foge. Beleza. Se passa um pouco tempo, em torno de 3 anos, e Deus coloca uma ruptura entre o povo e Abimeleque. Porque Deus queria, Deus buscava, né? A ele pertence a vingança, Deus buscava vingar o que eles fizeram com Gideão. O que fizeram com Gideão. E aí aparece um senhor chamado Gal. E esse Gal arregimenta uma turma e sai contra Abimeleque. Mas Abimeleque vence a Gal. De maneira muito simplista, tá? Depois leiam. Abimeleque vence a Gal. Abimeleque então vai lutar em Tebes. E em Tebes tem uma torre. E ele e o seu exército, eles desculpe. Ele e o seu exército, eles cercam essa torre e ficam ali por algum tempo, lutando, tentando destruir a torre, mas não conseguem. Aí uma mulher pega uma pedra lá de cima da torre e joga. E essa pedra cai na cabeça de Abimeleque. Então Abimeleque cai ali no chão e chama rapidamente o seu moço. E fala, moço, seu moço é o seu arqueiro, a pessoa que fica ali com ele, né? E ele pede, traspassa-me com a sua espada para que não seja dito que uma mulher eliminou-me da guerra. Então esse moço faz isso e é o fim de Abimeleque. Quando acontece isso com Abimeleque, o povo que o seguia simplesmente dispersa e sai caminhando para outros lugares. E voltam para suas casas e acabou. Simples assim. Então, irmãos, guarde a história de Gideão, porque a história de Gideão tem muitas coisas a aprendermos. Tanto a história dele, como começa, o meio, o fim, os seus filhos, o que virou dos filhos de Gideão. Assim que Gideão morre, irmãos, já começa-se a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Não passa um dia, não passa um momento. Não é quando ele morre, né? É antes dele morrer. Né? Porque ele faz aquela estola, ele busca estabelecer uma glória para si, ele busca estabelecer uma espécie de ídolo que serviu de maldição, serviu de tropeço, de laço para ele e a sua família. E todo Israel. No capítulo 10, nós teremos a história de 2 juízes que a Bíblia relata com muita... de maneira muito sucinta, né? Que são os juízes Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, e os juízes Tolá, ele julgou a Israel por 23 anos e morreu. Quando ele morre, o povo volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e aí Deus precisa levantar outro juiz, e este juiz é o Jair.
Jair, ele julga a Israel por 22 anos. E aí, ele é sepultado. E aí nós vamos ver agora, a partir do versículo 6, né? Esses dois juízes são relatados no capítulo 10, dos versos 1 ao 5. Pronto. No verso 6, servidão sob os filisteus e os amonitas. Verso 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor e serviram a Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria e aos de Sidom de Moabe, aos filhos de Amon dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Percebe aqui que agora aqui o negócio desandou de vez, serviu a todos os deuses, né, de várias nações, de vários lugares diferentes. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Licencinha. Então, irmãos, vamos parar por aqui, porque agora nós estamos sob a servidão dos filisteus e os amonitas. E agora o Senhor irá levantar a Jefté. E como Jefté é um personagem relevante também para nós, então a gente vai deixar para nossa próxima contação de história. Aí depois de Jefté vem Sansão. Sansão é uma escola. A vida de Sansão para nós é uma escola. Precisamos saber, precisamos conhecer. Tá bom? Não se esqueça de mandar esses vídeos a outras pessoas. Assista, reassista. Depois de você assistir, aí você lê. São 2, 3 capítulos apenas, a história de Gideão aqui, 3, 4 capítulos. Então, você vai conseguir se entender e absorver com muita qualidade se você ler. Tá bom? Oremos. Pai de amor, de infinita graça, Criador dos céus e da terra, Pai das luzes, muito obrigado porque o Senhor nos ensina. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem trabalhado a nossa vida, o nosso caráter, o nosso conhecimento. Pai Santo, em nome de Jesus, que essa palavra, que essa história possa ser somada nas nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, o nosso almoço logo mais, em família, que seja bênção, que seja agradável. Abençoa, Senhor, a nossa reunião à noite, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor fale aos nossos corações sobre dízimos e ofertas na casa de Deus. Revele-se a nós, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, Deus abençoe, ótimo restante de domingo e até à noite, em nome de Jesus. Convide mais alguém para estar conosco à noite, tá bom? Com Deus, até...